Bom dia, bom dia, bom dia. Paz e graça. Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus. Meu desejo para você hoje é que você consiga alcançar todo o potencial que você tem. E olha que eu posso falar para você que o seu potencial é muito grande, sem te conhecer, sem te ver. Alguns eu conheço, mas alguns não. Mesmo você que tenha pegado essa mensagem aí no YouTube, eu posso dizer para você que o seu potencial é ilimitado. Aí você vai falar, Deus, como assim? Eu passo momentos tão difíceis na minha vida, eu tô nessa situação. Eu acho que você ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Eu acho que você ainda não entendeu que você está vivendo no reino de Deus. E você tem um potencial, eu vou te falar por quê. Quando Deus chegou e resolveu fazer os animais, lá em Gênesis, Deus criou, o homem falou, Deus criou os animais, Deus falou assim com os peixes, ó, produza a água, enxame de seres viventes, produziu as águas, os peixes. E Deus falou para a terra para produzir as árvores, e produziu. Deus falou assim, haja estrela no céu, e haja luminares, e haja sol e lua e tal. Mas quando ele chega para fazer o homem, Deus fez algo muito diferente, impressionante. Deus chega para o homem e fala assim, vamos fazer agora o homem a nossa imagem e semelhança. Os animais brotaram da terra, pode ter evoluído, crescido, sei o que for. Mas quando Deus chega para o homem, Deus faz um ser perfeito, sem defeito algum. Deus chega e fala assim, vamos fazer um homem a nossa imagem e semelhança. Você sabe que Deus é imutável. Deus já é perfeito. Sempre foi perfeito e vai permanecer sempre perfeito. Não tem variação, nem sombra de dúvida em Deus. E Deus chega e cria você, cria a mim, na sua imagem, na sua semelhança. Aí ele pega e forma o homem do pó, lá em Gênesis 2, capítulo 7. Então Deus o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou na sua narina um fôlego de vida e ele passou a ser um homem de alma vivente, um ser com alma vivente. Agora aquele montão de pó, de barro, seja o que for, ele sopra do espírito dele. A diferença está aí. Ele sopra um pouquinho do espírito dele na sua vida, na sua narina. Irmão, meu amigo, você tem o Espírito de Deus, o fôlego de Deus na sua vida. Isso quer dizer que você é a semelhança de Deus. Por isso que quando Deus chega e fala assim, ame o seu próximo como a si mesmo. Olha só que coisa bonita. Quando Deus ama a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Porque você faz parte desse amor de Deus. Esse cuidado de Deus comigo, eu tenho que ter com você. Nós somos uma só peça. Nós somos um com Deus. Entendeu a diferença? Entendeu que quando você passa na rua e você vê... Esses dias eu passei no supermercado ali, vi uma moça bonita, uma loira, linda, de olhos azuis, linda, com os dentes todo podre, entregue às drogas, 23 para 24 anos, uma moça linda, sem rumo, sem futuro, aqui nos Estados Unidos, parado na beira de uma avenida principal, sem saber para onde ir, sem ter um teto, sem ter uma casa, estado deplorável. Ela não nasceu para isso. O plano de Deus para a vida dela era plano altíssimo, é plano altíssimo. O plano de Deus para a sua vida, meu irmão, não é para você viver na miséria, na dificuldade. Não é prosperidade para você também não. O plano de Deus na sua vida são planos altíssimos. Aí você fala, Deus, não entendi.
não é miséria e nem é prosperidade, porque isso não é o propósito de Deus. O propósito de Deus para você é viver o máximo de que você pode viver como Ele, a semelhança e a imagem dele. E é tão interessante que quando Jesus morre na cruz, eu falei, meu Deus, então está explicado. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, aí essa imagem e semelhança de Deus cai, peca. Era necessário alguém da mesma classe, Cordeiro de Deus, para cuidar dos meus pecados. Você entendeu? Irmão, você nasceu para pertencer ao reino de Deus. Você nasceu para viver no reino de Deus. Você não nasceu para se entregar às drogas, entregar ao pecado, entregar à deploração humana, a situação horrível que o homem tem vivido ultimamente, a depressão de matar. Não, irmãos, nós nascemos para viver felizes, uma vida repleta de graça, de paz, de alegria, de conforto, de consolação, ao invés de choro. Nós nascemos para isso. Deus criou a gente para viver como a imagem e semelhança de Deus. Isso é tão poderoso, isso é tão magnífico. Só que a gente não entende, a gente não consegue viver nesse reino. A gente quer ser o rei da nossa própria casa. Você quer juntar tesouros para si mesmo, riqueza para você mesmo. Esqueceu do seu próximo, você não habita no reino de Deus, porque o reino de Deus é comunhão geral, é um com o outro. Nós não conseguimos viver isso. A igreja, hoje em dia, esse tipo de igreja que a gente vive, não conseguiu entrar no reino de Deus ainda. Está caminhando ainda por fora, querendo ainda achar uma porta para entrar no reino, sabendo que a porta está bem do seu lado. É o seu amigo, é o seu irmão, é o seu tio, é o seu primo, é o seu próximo. Isso ali, irmão, é a porta de você entrar no reino dos céus. É só cuidar dele, é só amar um ao outro. Isso que é ser semelhante a Deus. Isso que é ser semelhante a Deus. Esses dias um irmão me perguntou, se Deus é tão amoroso assim, por que ele não mata a fome das crianças da África? E por que Deus não socorre às vezes essas pessoas? Não, meu irmão, Deus já socorreu em você, socorreu em mim. Olha, a resposta de Deus é o semelhante dele, aquilo que ele fez, a semelhança dele, que sou eu, que é você, para socorrer. É o próprio Deus. Quando Jesus falou assim, quando você fizer a uma dessas coisas, a um desses pequeninos, a mim o fizesse. Se você der apenas um gole de água fria, um cafezinho, um pãozinho, a mim o fizesse. Deu para entender, irmãos, que Deus não fala com você como uma raça diferente, como um animal ou algo assim, não, nem sacrifício de cordeiro ele quis aqui, não era aceitável, não é o suficiente, irmão. Se deu para perceber que você é a semelhança e imagem de Deus para fazer as obras de Deus? Então, essas criancinhas da África, é você que é a resposta. É você que mata a fome. É você, a igreja hoje do Brasil, se a igreja do Brasil desse 10% dos dízimos que recebe para as crianças, não tinha político nenhum recebendo voto em lugar nenhum do Brasil, porque já não precisava mais de ter criança nas ruas, não tinha mais criança na rua, não tinha mais criança com fome. Se a igreja tivesse realmente adotado o reino de Deus, entrado no reino de Deus, meu irmão, não tinha mais criança passando fome no Brasil, não tinha dificuldade, não tinha, o seu vizinho não estava passando aperto, porque você não ia deixar. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, para cuidar da imagem e da semelhança de Deus, que é o seu próximo. E é assim que funciona. Tantas pessoas nessa hora se entregando à cachaçada. Você passa perto de uma pessoa que está bêbado, está caído pro chão afora, dá aquela pena. Mas aquela pena não é só por causa de ser uma outra pessoa, não. É porque algo ali faltou um socorro, faltou um entendimento. Aquilo que foi criado, a imagem e semelhança de Deus, está
desmoronado, está entregue ao pecado, entregue a nada, é a sua obrigação, meu irmão, é a minha obrigação de cuidar da imagem e semelhança de Deus. Eu sei que você levantou hoje de manhã, está aí tomando um cafezinho gostoso, mas você precisa ser confrontado para entrar no reino de Deus, a abraçar a vida como cidadão do reino de Deus, não apenas um trabalhador, uma pessoa, um motorista ou um cara que trabalha numa oficina. Não, irmão. Você tem que abraçar a cidadania do reino de Deus. Você tem que entrar nessa cidadania. Você tem que viver isso, respirar isso, dia e noite. De manhã cedinho agora você está respirando um pouquinho dessa cidadania do reino de Deus. Mas você começa adotando essa cidadania, amando o seu próximo, abraçando o seu próximo, que é cidadão do céu e é feito à imagem e semelhança de Deus, igual você. Deus abençoe. Paz e graça.